Olá, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Hoje abordaremos o tema Pregue a Palavra. Acompanhe por gentileza o texto de Romanos 10:17, que diz: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A igreja primitiva, aquela da época dos apóstolos, crescia de modo espantoso. E este crescimento não era um crescimento a longo prazo, mas um crescimento diário. E como isso era possível? Simples. As pessoas eram convencidas mediante a pregação da palavra de Deus pelos cristãos. A palavra, entretanto, não era exposta de qualquer maneira. Quem pregava o fazia com ousadia e convicção, mas isso não era fácil. Havia oposição, descrédito em relação às boas novas. E sobre isso, Paulo disse em 1 Coríntios 1:23, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Gostassem ou não, a semente do evangelho era plantada. Muitos eram convencidos a abandonar o pecado e a render-se a Cristo. A pregação é importante para convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então, consideremos as seguintes atitudes em relação à pregação. Em primeiro lugar, pregue a palavra considerando o seu propósito. A pregação da palavra de Deus não é sem objetivo, ela tem um propósito. E qual seria este propósito? Seria o propósito da pregação entreter os crentes, já que estes muitas vezes chegam na igreja exaustos de uma dura semana de trabalho? Ou quem sabe seria o propósito da pregação exaltar o pregador? Afinal, os púlpitos das igrejas são tão visados, não é mesmo? Ou talvez seria o propósito da pregação preencher a liturgia do culto, afinal, faz parte da tradição, correto? Não, na verdade não. Na verdade, nenhuma dessas opções se constitui o verdadeiro propósito da pregação da palavra de Deus. Ela está acima de nós, do nosso vil desejo de entretenimento, do nosso ego e das nossas tradições. A pregação tem o propósito primordial da salvação das pessoas. É isso que diz o texto de Romanos 1:16. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se a palavra pregada não tiver o propósito de conduzir o pecador à salvação em Cristo, será como dar um tiro no escuro, ou seja, será vã. Se eu sou um pregador sério, me preocuparei não com a minha promoção pessoal, mas com a salvação do ouvinte. É oportuno dizer isso porque hoje em dia muitos púlpitos estão infestados de pregações cujo objetivo é conduzir o ouvinte à ganância por prosperidade financeira. Pergunto, onde está a pregação do arrependimento enfatizado por João Batista? Ou o chamado à conversão conduzido por Pedro? Cadê a mensagem do reino que Jesus pregou? Por que pouco se ouve a respeito de assuntos tão relevantes para a salvação nos púlpitos das igrejas? Precisamos resgatar o verdadeiro propósito da pregação em nossos sermões. Se não o fizermos, Deus o cobrará de nós. O desejo dele é a salvação dos pecadores. Em segundo lugar, pregue a palavra dando-lhe prioridade. A pregação nunca ficou em último plano na vida da igreja do primeiro século. Ao contrário, era prioridade seguida à risca por aqueles irmãos. Ao ler o livro de Atos, com cuidado, você logo perceberá que a palavra era pregada nas casas, nas prisões, nas sinagogas e até nas margens dos rios. E se a perseguição viesse? Não tinha importância, pois aqueles cristãos faziam questão de proclamar a palavra em meio às situações adversas. Portanto, não esqueça, pregar a palavra de Deus é nossa missão. Logo, a nossa prioridade também. Se faço parte da igreja de Jesus, devo ser um agente do reino de Deus no mundo. Em outras palavras, eu proclamo. Se quisermos ver almas convencidas do pecado, da justiça e do juízo, precisamos fazer da nossa pregação a prioridade.
O Mestre fez o mesmo em seu ministério e temos a obrigação de imitá-lo. Reflita a respeito. E em terceiro lugar, pregue a palavra enfatizando o seu assunto. Qual é o assunto da pregação? Cristo, indiscutivelmente. Ele é o protagonista do Evangelho. A glória só a ele pertence. Jesus e não outro é o motivo da pregação. É com ele que o pecador deverá ter um encontro a fim de mudar de vida de uma vez por todas. Saulo só se tornou nova criatura ao ter um encontro com o Salvador no caminho de Damasco. Não demorou e logo estava ele proclamando acerca do reino de Deus, acerca de Cristo Jesus, a quem tanto antes perseguira. Cristo foi o centro da sua pregação e tempos depois, Paulo não pôde deixar de testemunhar a esse respeito. Disse ele em 1 Coríntios 2:2: decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Imitemos a este amado apóstolo, fazendo de Jesus o assunto da nossa pregação. Chegamos ao final deste sermão e lhe pergunto: terá a sua pregação, a partir de agora, o propósito de promover a salvação de vidas? Você fará dela a sua prioridade? Qual será o assunto nela abordado? Jesus? Que a sua resposta a essas perguntas seja positiva e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.